Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de polinômios. Essa questão cai no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vamos lá? Considere o polinômio p de x igual a x ao cubo mais ax ao quadrado mais b. Determine os valores reais a e b sabendo que p de x tem uma raiz real dupla. E os pontos x1, 0, x2, 0 e 0b são vértices de um triângulo retângulo, em que x1 e x2 são as raízes distintas de p de x. Ok? Bom, inicialmente vamos considerar que x1 vale zero, certo? Se você substituir, como o x1 é raiz, né? Se você substituir x1 aqui, tem que dar zero aqui, né? Então você tem que, substituindo aqui x1 por zero, eu tenho que zero ao cubo, mais a vezes zero ao quadrado, mais b tem que ser igual a zero, que implica que b igual a zero, né? Da mesma forma, se você fizer x2 igual a zero, você chega ao mesmo resultado, né? b igual a zero aqui. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que os pontos x1, x2 e b seriam colineares, tá? Porque se b é igual a zero, ele está aqui sobre o eixo x, né? Como o x1, 0 e x2, 0 estão sobre o eixo x, tanto o ponto x1, 0, 0b e x2, 0 seriam colineares, tá ok? Inclusive o 0b estaria aqui na origem, certo? Nessa condição aqui, não é possível se formar um triângulo, né? Porque são três pontos colineares, tá? Assim sendo, então, x1 tem que ser diferente de zero, x2 tem que ser diferente de zero, e o triângulo está dessa forma aqui, tá ok? Ele tem esse aspecto aqui, retângulo aqui em B, tá ok? Porque ele só pode ser retângulo em x1 ou x2 se o x1 ou x2 estiver aqui coincidentes com a origem, certo? Dado que B está sobre o eixo y aqui. Então essa aqui é a única posição que esse triângulo aqui pode ser retângulo, tá ok? Outra coisa também é que x1 e x2 tem que ter sinais contrários, porque se eles tiverem o mesmo sinal, por exemplo, aqui os dois são positivos, você também não consegue formar um triângulo retângulo, tá vendo? Se eles forem negativos, você também não consegue formar um triângulo retângulo. Então eles têm que ter sinais contrários, tá ok? Bom, para facilitar a notação aqui, eu vou chamar esse cateto aqui de A1, esse aqui de C1, esse aqui de B1, tá? E esse ponto aqui de A, esse de B e esse de C, ok? Aplicando Pitágoras aqui no triângulo BOC, eu tenho que A1 ao quadrado, que é a hipotenusa, né, é igual a BO ao quadrado, mais CO ao quadrado. O que implica que A1 ao quadrado é igual a B ao quadrado, que é essa distância daqui até aqui, né, mais x1, x2 ao quadrado, que é essa distância aqui até aqui. Ok? Então, A1 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais x2 ao quadrado. Tá? Aplicando Pitágoras agora no triângulo BOA, eu tenho que a hipotenusa aqui ao quadrado, que é C1 ao quadrado, né? É igual a BO ao quadrado mais AO ao quadrado. Né? BO ao quadrado B ao quadrado, que é essa distância daqui até aqui, né? E da distância daqui até aqui é x1, né? O x1 ao quadrado. Essa distância aqui ao quadrado, né? É x1 ao quadrado. Ok? Aplicando Pitágoras agora no triângulo ABC, eu tenho que B1 ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo aqui, né? É igual a C1 ao quadrado, que é esse cateto aqui, mais A1 ao quadrado, que é esse cateto aqui, certo? Quer dizer que B1 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a C1 ao quadrado, nós calculamos aqui, né? Que é B ao quadrado mais x1 ao quadrado, mais A1 ao quadrado, que nós calculamos aqui, que é B ao quadrado mais x2 ao quadrado, tá? Por outro lado, o B1, que é essa distância aqui até aqui, é x2 menos x1, né? É a medida da hipotenusa aqui. Então, eu posso dizer que x2 menos x1 ao quadrado é igual a b ao quadrado mais x1 ao quadrado mais b ao quadrado mais x2 ao quadrado, tá? Desenvolvendo aqui essa potência, eu tenho x1 ao quadrado menos 2x1 x2 mais x2 ao quadrado, né? X1 ao quadrado menos 2x1 x2 mais x2 ao quadrado. É igual a b ao quadrado mais x1 ao quadrado mais b ao quadrado mais x2 ao quadrado, tá? É, eu posso cancelar, né, esse x1 ao quadrado com esse x1 ao quadrado aqui, e posso cancelar esse x2 ao quadrado com esse x2 ao quadrado aqui, certo? De tal forma que essa expressão aqui se resume a menos 2x1 x2 é igual a 2b ao quadrado, né? Que é b ao quadrado mais b ao quadrado é 2b ao quadrado, né? O que implica que menos x1 x2 é igual a b ao quadrado, ok? Eu chamei isso aqui de 1. Por outro lado, o que eu posso dizer que sem perda de generalidade, né, que x1 é a minha raiz real dupla.
tá ok? Pode ser x1 ou x2, tanto faz, tá? O resultado vai sair o mesmo. Aplicando as relações de Girard aqui, aplicando os polinômios de terceiro grau, a gente tem que x1 mais x1 mais x2, né? Aqui é a soma das raízes, né? Como a raiz é dupla, a raiz x1 é dupla, né? Eu fico x1 mais x1 mais x2 é igual a menos a sobre 1. Aqui é o termo que multiplica o x ao quadrado, tá ok? O que implica que 2x1 mais x2 é igual a menos a. Chamei aqui de 2, tá ok? Da mesma forma, a gente sabe que x1 vezes x1 vezes x2, aqui também porque a raiz x1 é dupla, né? É igual a menos b sobre 1. Que implica que x1 ao quadrado vezes x2 é igual a menos b. Chamei aqui de 3, tá ok? Por outro lado, a gente estabelecido anteriormente que menos x1 vezes x2 é igual a b ao quadrado, né? Então, a gente pode trabalhar nesse termo aqui como x1 vezes x1 vezes x2 é igual a menos b, né? Agora, menos x1 vezes x2 é igual a b ao quadrado, né? Então, isso aqui fica menos b ao quadrado, né? Esse termo aqui, x1, x2 aqui, vale menos b ao quadrado, tá ok? Então, fica x1 vezes menos b ao quadrado é igual a menos b, né? Aqui, um b aqui vai cancelar com esse b aqui, fica menos 1, né? Esse menos vai cortar com esse menos aqui, então aqui com x1b é igual a 1, né? Implica que b é igual a 1 sobre x1. Substituindo isso aqui, né, em 3, eu tenho que x1 ao quadrado vezes x2 é igual a menos b. Implica que x1 ao quadrado vezes x2 é igual a menos 1 sobre x1, que é o que eu estabeleci aqui, certo? É, O que implica que x2, aqui passando x1 ao quadrado aqui para baixo, x2 é igual a menos 1 sobre x1 ao cubo. Observe que nós já tínhamos estabelecido anteriormente que x1 e x2 tem que ser diferente de zero, tá? Então, o fato de você dividir aqui, tá dividindo aqui por x1, não vai influenciar em nada o resultado, tá? Porque x1 e x2 são diferentes de zero, tá? E b também é diferente de zero, tá? Por 2 eu tenho aqui 2x1 mais x2 é igual a menos a, né? Então, fica, substituindo o valor de x2 aqui sobre menos 1 sobre x1 ao cubo, eu tenho aqui 2x1 menos 1 sobre x1 ao cubo é igual a menos a, tá? Multiplicando os dois lados aqui por menos 1, eu fico que a é igual a menos 2x1 mais 1 sobre x1 ao cubo. Okay? Que implica que a é igual a, colocando 1 sobre x1 ao cubo aqui em evidência, eu fico com 1 sobre x1 ao cubo, que multiplica 1 menos 2x1 à quarta, tá? Como é que eu cheguei nessa conclusão? Quando você coloca 1 sobre x1 ao cubo aqui em evidência, aqui fica 1, né? E aqui tem que surgir um x1 à quarta aqui, para quando multiplicar por x1 ao cubo, fica x1 aqui, ok? Como x1 é raiz de p de x, p de x1 é igual a zero, né? Então, estamos substituindo x1 aqui, né? Tem que dar zero, né? Então, x1 ao cubo mais a que multiplica x1 ao quadrado mais b tem que ser igual a zero. Que implica x1 ao cubo mais o a é 1 sobre x1 ao cubo, né? Que multiplica 1 menos 2 vezes x1 à quarta vezes x1 ao quadrado, tá? Mais o valor de b aqui, que é 1 sobre x1, tá? Isso aqui tem que ser igual a zero. Aqui, se eu multiplicar os dois lados por x1, né, eu fico aqui com x1 à quarta, tá? Aqui x1 ao quadrado vezes 1 sobre x1 ao cubo me dá 1 sobre x1, né? Quando eu multiplico aqui por x1, aqui fica 1, né? Então fica 1 menos 2x1 à quarta. E aqui é 1 sobre x1, quando multiplica por x1 dá 1, tá? Aí o que acontece aqui? Aqui eu tenho um menos 2x1 à quarta com mais um x1 à quarta aqui. Dá menos x1 à quarta aqui, tá? E aqui mais um com mais um dá 2. Implica que x1 à quarta é igual a 2. O que implica que x1 é igual a mais ou menos a raiz quarta de 2, tá? Agora nós temos que testar esses dois valores aqui para encontrar a e b. Para x1 igual a raiz quarta de 2, eu tenho que b é igual a 1 sobre x1, né? O que implica que b é igual a 1 sobre a raiz quarta de 2, né? O que implica que b é igual a... Aqui quando eu multiplico, para racionalizar aqui, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo por raiz quarta de 2 ao cubo, né? Porque a hora que eu multiplico por 2 ao cubo aqui vai aparecer um 2 à quarta, né? E que aí vai cancelar o radical aqui, vai aparecer um 2 aqui embaixo, tá? Então fica meio da raiz
quarta de 2 ao cubo, que é igual a meio da raiz quarta de 8. Bem, continuando aqui, né, para x1 igual a raiz quarta de 2, eu tenho aqui a é igual a 1 sobre a x1 ao cubo, que multiplica 1 menos 2, que multiplica x1 à quarta. O que implica que a é igual a 1 sobre a raiz quarta de 2 ao cubo, né, que é x1 aqui, ao cubo, né, raiz quarta de 2, ao cubo, menos 1 sobre 2, que multiplica a raiz quarta de 2 à quarta, que é o x1 à quarta aqui, né? Isso aqui vai dar menos 3 que multiplica a raiz quarta de 2 sobre 2. Por que isso aqui? Porque quando você levar isso aqui à quarta, aqui fica 2, né? 2 vezes 2, 4, fica menos 4. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Esse menos 3 aqui, né? E isso aqui, quando você racionaliza, né? Você vai multiplicar aqui em cima e embaixo por raiz quarta de 2. Quando você multiplica em cima e embaixo pela raiz quarta de 2, aqui vai ficar a raiz quarta de 2 a 4, vai ficar 2 aqui embaixo, e aqui vai ficar a raiz quarta de 2 aqui em cima, ok? Para x1 igual a menos a raiz quarta de 2, eu tenho que b igual a 1 sobre x1, que implica que b igual a menos 1 sobre a raiz quarta de 2, que implica que b igual a menos meio da raiz quarta de 2 ao cubo, que é igual a menos meio da raiz quarta de 8, tá? Aqui só trocou o sinal, né, do valor de b. Ele era positivo, agora negativo, tá? E calculando o valor de a aqui, eu tenho que a é igual a 1 sobre x1 ao cubo, que multiplica 1 menos 2, que multiplica x1 à quarta, o que implica que a é igual a 1 sobre é, menos a raiz quarta de 2 ao cubo, que é x1 ao cubo, né? E aqui fica 1 menos 2, que multiplica é, menos, né, a raiz quarta de 2 à quarta, tá ok? Isso aqui, como aqui o expoente é positivo, isso aqui é positivo, né? Então, isso aqui vai dar, continuando 2 positivo, tá? 2 vezes 2, 4. Menos 4, com 1 aqui dá menos 3, né? Mas com esse sinal aqui, vai passar por mais 3, ok? E aqui eu vou ter a raiz quarta de 2 ao cubo, vou ter que multiplicar por raiz quarta de 2 em cima e embaixo, né? Então fica a raiz quarta de 2 sobre 2 aqui, ok? Você vê que só afetou os sinais, né? Então, nossa resposta é ou A igual a menos 3, que multiplica a raiz quarta de 2 sobre 2, ou B é igual a meio da raiz quarta de 8. Ou A igual a 3, que multiplica a raiz quarta de 2 sobre 2, e B é igual a menos meio da raiz quarta de 8. Ok? Isso aqui resolve o problema. Vou dar uma olhadinha no gráfico aqui para ver como é que isso fica no gráfico. Aqui a gente tem em verde o polinômio p de x igual a menos 3, que multiplica a raiz quarta de 2 sobre 2 vezes x ao quadrado, mais 1 sobre a raiz quarta de 8. Em verde aqui, em vermelho, eu tenho que x ao cubo mais 3, que multiplica a raiz quarta de 2 sobre 2 vezes x ao quadrado, menos meio da raiz quarta de 8. Tá ok? Você vê que aqui são as raízes duplas, tá vendo? Que são as raízes que o gráfico tangencia o eix, né? Então você tem uma raiz dupla aqui, para esse caso, e uma raiz dupla aqui, tá? E aqui você tem os dois triângulos, né? O primeiro triângulo aqui, tá ok? E o segundo triângulo aqui, tá? Observe que esse ponto vértice aqui, que é o ponto 0B, é exatamente o ponto que o gráfico cruza o eixo y, né? Que é quando você faz x igual a zero aqui, né? Então o polinômio assume o valor de b, tá ok? Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!